Olha, estou vendo aqui todo mundo, Fabrício, Denise, querida, Sara, Escorel. A Sara tem estado aqui sempre. Sara, bem-vinda. Zulmira, eu não consigo ver que eu estou de... Né? Olá, iPhone. Tá, então pronto, está sendo gravado. Então, gente, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz que hoje vocês vão curtir Dalton Trevisan, essa Sexta com Letras. É um dos meus pontos preferidos, acho assim magistral, e sempre que a Lyudmila conduz a leitura, ela sempre ela acerta em cheio nos meus autores, né? O Dalton Trevisan é maravilhoso, tá? E ele vai ficar mais maravilhoso ainda com a condução da Lyudmila e da Vânia, que está aqui que tá aqui agora na Sexta com Letras, coordenando a Sexta com Letras. E eu hoje vim dizer que eu não vou poder participar, tá? Porque eu estou bem longe, tá? Estou muito longe. E eu estou num lugar que vocês estão vendo que tem até uma coisa assim, não é muito forte, mas não dá nem para ouvir direito. E eu vim dizer que eu quero desejar uma boa Sexta com Letras para todos, com muita vontade de ouvir assim que vier a gravação, quero que me mandem, eu dou, né? E desejar a vocês uma leitura maravilhosa que será. Tá? Obrigada, Vânia, por estar aqui coordenando agora a Sexta com Letras para nós, e a Lil por ter aceitado. Né? A gente quer mais leituras da Lil aí, ela tem que ser menos avarenta com as leituras que ela faz para nós. Temos a vara é mais bonita. Gente, muito obrigada pela presença, tá? E eu não vou conseguir ficar, uma pena. Boa leitura para todos, bom Dalton Trevisan, vocês vão sair daqui, quem não conhece vai sair correndo comprar os livros dele, tá? É o nosso vampiro de Curitiba, viu? Um beijo. Bom, bom Tchau. passeio aí, bom passeio. Tá bom, mas... Bem, Ludmila foi minha colega, né? A gente começando essas sextas com letras aqui, eu fazendo as honras da casa, nesse projeto que foi criado pelos alunos, né, do IEL, nós todos aqui, em algum momento, estivemos em sala de aula, Ludmila, eu, Zulmira, Magnólia, a gente esteve junto aí, uma opção de gente. E o projeto que continua, esses eventos continuam sendo patrocinado pela rede de amigos do IEL, né? Estava conversando com a Lil antes da gente começar. A Lil é professora de francês, português e francês, formada na UFRJ, mas gosta mesmo de trabalhar com cinema e literatura. É uma leitora voraz. Então, realmente, quando a Suzana diz que ela pode compartilhar mais com a gente as leituras dela, acho que ela tem razão. É, mas que ela confessou que é uma leitora voraz, que não para de ler em momento nenhum. Então, eu acho que é isso, né? Acho que é muito bom ter vocês aqui. Obrigado, Lil. Muito legal essa disponibilidade, né, de apresentar, e um conto muito bom. Então, vamos aí à sua apresentação. Tati, você vai trazer o texto, os textos? Vou sim, já posso compartilhar? Vamos começar, pessoal? Vamos Pessoal, nessa. deixa eu só dizer boa tarde e dizer que eu estava escalada para outubro e alguém me ligou do estação que houve uma desistência, não sei, para eu quebrar essa. Então, eu estava lendo alguma coisa e do lado estava essa seleção do Ítalo Morricone, né, dos 100 melhores contos. E aí eu estava, sabe, olhando, mas estava pensando em outubro, né? E aí eu achei o Rubem Fonseca e do lado
estava o Dalton Trevisan, né? Eu confesso a vocês que o Rubem Fonseca eu conhecia melhor. Eu estava conversando com a Vânia e a Suzana estava falando que do Dalton Trevisan eu conhecia. Eu trabalhei 40 anos no ensino médio do Rio de Janeiro, e eu conhecia todos os livros de literatura. Todo livro de literatura tem lá uma vela para Dario, né? E aí era o que estava, justamente, que o Ítalo selecionou, né? E eu pensei, putz, eu, para fazer a Sexta com Letras, tenho que ler outras coisas do Trevisan. Aí eu fui catar. E aí eu li, primeiro, um livrinho de contos, são 20 contos selecionados, que ele chama de contos menores, menores no tamanho. Depois a gente pode até conversar sobre o que ele fala de tamanho e tal. Depois eu localizei, claro que, como a Suzana falou, ele é conhecido como Vampiro de Curitiba, mas eu não sabia exatamente por quê. Ele é um sujeito reservado. Gente, eu não achei em lugar nenhum que esse sujeito já morreu. Então, pelo que eu localizei em Google da vida, ele está com 99 anos. É isso, né, Tereza? Legal. Eu estava com medo danado do cara ter morrido e eu não saber. E aí, mas eu realmente procurei. E aí, suponho que aos 99 anos, com muito mais razão, ele seja alguém retirado, reservado, que fica dentro de casa. E como sempre foi, né? Hoje, com essa mania de dar título às coisas, eu fico pensando se alguém diria que o Trevisan tem fobia social. Porque ele próprio diz, é tão engraçado, gente, eu achei um press release, que eu achei muito interessante, depois eu vou ler, em que ele supõe perguntas óbvias de jornalistas, e ele as responde. E é muito interessante, né, a ironia com que ele faz isso, né? Quer dizer, pressupondo que lá vem tolice de pergunta, né? O cara é muito interessante. Suponho que não seja muito agradável conviver com ele, embora ele diga que ele só detesta quem ele não conhece. Quem ele conhece, tá ok. Então, eu li esses livros todos e aí eu retornei à Vela com Dali, né? E aí é que nem a Suzana e a Vânia sempre falam, né? A gente não tem que ler, a gente tem que reler. E ao reler, inúmeras vezes, eu descobri algumas razões para realmente isso que a Suzana falou, que é um conto primoroso. E vamos ver por quê. Tá? Então, primeiro vamos fazer aquela partezinha meio burocrática. Eu vou pondo no meio assim, algumas observações de coisas que eu fui descobrindo. Vamos, Tati? É você, né, que controla. Você vai para o 2, Tati? Esse é o 1. Desculpa, não é essa a página? Vai para a segunda, vai para o Ah, 2. tá. Ok. Chegou para vocês, não? Então, Ah, não? Ah, então, peraí, deixa eu parar e voltar. Porque para mim tá passando, eu achei estranho. não. Deixa eu colocar de novo. Estava ali do lado, do canto esquerdo, estavam os É. slides. Agora Aí, está. achamos o moço. Não, mas aí já tá na 3. Essa já é adiante. É. Deixa eu ver aqui. Acho que você tem que clicar nos quadradinhos à esquerda Eu da acho. tua tela, Tati. Não, é porque eu botei modo de visualização, ele é automático, eu vou clicando aqui, ele vai passando de um a um. Só que Tá. para vocês não tá passando, eu vou ter que ir indo pelo quadradinho mesmo, só um minutinho.
Vai no manual, nada É, automático. é. Melhor, até porque não sabe quanto tempo que vai demorar em cada um pelo comentário. Não, não estava automático, não. Eu fui clicando. Quando ela pediu para a página 2, eu fui para a página 2, mas vocês não visualizaram, só eu. Isso aconteceu comigo na leitura do mês passado. Pois é, eu lembro. Agora Não, foi. agora sim, gente. Então, o moço nasceu em 25, está com 99 anos, portanto, ele é advogado. A coisa que o Rubem Fonseca também é, né? Achei interessante né, os dois fazendo mistério, polícia, assim, né? E ele é escritor, ele escreve contos e é muito conhecido pelo Vampiro de Curitiba, que é este, né? Que foi... Gente, o livro foi feito em 65. É impressionante a universalidade dele, como ele se aplica aos dias de hoje, né? Por isso. E ele é extremamente reservado, a gente já tinha falado. A família dele tem uma fábrica de vidros, quer dizer, também eu fiquei pensando, né? Tá, aí fica mais fácil a gente escolher com quem quer conviver, né? Porque a família é bastante bem posta na vida. Tati, vamos para o 3? Aí ele se formou em Direito e trabalhou 7 anos como advogado. Mas ele já costumava fazer uns folhetinhos com os contos e escolheu para nome de revista a Joaquim, achando que seria, como a gente diz, o Zé da Silva, né? O José da Silva, ele achou que seriam os Joaquins do Brasil. Essa publicação, então, baixa um pouquinho, querida. Olha só, gente, a qualidade do pessoal que escrevia na revistinha dele. Antônio Cândido, Mar de Andrade, o Carpô, e poemas como, você vê, o Caso do Vestido, todo mundo conhece, né? Minha mãe, Uhum, nossa mãe, o que é aquele vestido naquele prego? Minhas filhas, é o vestido de uma dona que passou, todo mundo lembra, né? uhum. Pô, é maravilhoso. Imagina, ele lançou o belíssimo poema do Drummond, né? Vamos? Aí ele fazia a tradução do Joyce, Proust, Kafka, Sartre, Gide. Quem ilustrava era o Potil de Cavalcante e Heitor dos Prazeres. A qualidade incrível, né? E aí ele publicou 2 livros que ele renegou depois. Chama Sonata ao Luar e 7 Anos de Pastor, uma referência, né, bíblica, e ao Camões também, né, provavelmente. Em 54, ele já escreveu um guia histórico de Curitiba, quer dizer, a obra dele está muito ligada a Curitiba, o que ele considera de decadência de Curitiba, de provincianismo óbvio de Curitiba, né? Uma cidade sem mar. A gente sabe que o quanto hoje a gente vê, né, por exemplo, o quanto essas cidades, Curitiba, mesmo Floripa, que é beira de mar, como são conservadoras, né, em todos os sentidos, até hoje em dia. E Crônicas da Província de Curitiba, O Dia de Marcos, O Armazém do Lucas, que são sempre folhetinhos, né? Não eram livros, eram folhetos. Eu fiquei imaginando como os do Nordeste, né? Vamos, vamos, Tatinha. 6. Já passei já. Não. Inspirado nos habitantes da cidade, ele criou personagens e situações de significado universal, em que as tramas psicológicas e os costumes são recriados por meio, e aí grava isso, porque você vai precisar dessa informação no conto da gente, por meio de uma linguagem concisa e popular que valoriza os incidentes do cotidiano sofrido e angustiante de Curitiba. Então, o vampiro, por exemplo, é típico de Curitiba, ou seja, não é aquele vampiro que a gente tem na cabeça. É um vampiro no sentido de que é um homem que procura usufruir ao máximo dos prazeres com mulheres. Então, por exemplo, o primeiro conto
mostra ele se apaixonando por uma figura de mulher num outdoor. E aí a imaginação traz o personagem para todos os prazeres do mundo, mas esses prazeres nunca são satisfatórios. Então, sempre ele vai buscar mais outra e mais outra e mais outra. É nesse sentido o vampirismo dele, não é no sentido de ir lá tirar sangue da mocinha, tá? Eu recomendo fortemente o livro, é fantástico. E aí, quando eu digo aqui que são situações de significado universal, ele pega sempre um microcosmo. É pequititinha a situação que ele vai narrar. Só que dentro daquele foco pequenininho, ele está nos descrevendo uma situação universal, em geral muito sofrida, em geral da desumanização, que a gente... Gente, ele está escrevendo isso há 20 anos, mas essa desumanização, esse nosso passar hoje pelo mendigo e não ver ou não assimilar, né? Então, é disso que ele está falando. Ele foca e, por recursos que a gente vai ver quais são no conto, ele deixa para o leitor ampliar aquilo, né? Essa desumanização é o leitor que conclui, né? Então, é bem aristotélico na brincadeira aí, né? Quer dizer, ele pega o real, supõe uma imitação, né? E você que conclua. É maravilhoso, realmente. Vou parar de elogiar, gente, mas é. Vamos adiante, Tatinha? Tá, isolado dos meios intelectuais, concorrendo sob pseudônimo, ele ganhou o primeiro prêmio desse concurso de contos do Estado do Paraná. Ele nunca vai buscar o prêmio, ele pede a alguém que vá buscar. E aqui, não me lembro se eu já falei para vocês, estava conversando com a Vânia sobre esse filme, eu não consegui localizar. Esse conto, né, A Guerra Conjugal, virou um filme do Joaquim Pedro. Vocês devem lembrar do Joaquim Pedro com o Padre e a Moça, né? Que é um conto do Mário que o Joaquim Pedro fez, né? E aí virou Crimes da Paixão. Não consegui localizar, eu queria achar um pedacinho, pelo menos, mas não foi possível. Depois, então, é reconhecido como um importante cronista da literatura por grande parte dos grandes críticos. Mas, como ele é avesso a entrevistas e exposições, ele criou uma atmosfera de mistério em volta de si e recebeu a alcunha de Vampiro de Curitiba, que é o nome de um dos livros. Aí ele assina como De Treves, simplesmente, né? Aqui que eu queria mostrar para vocês, quer ver? O que ele supõe que ele fez um release, né? Aí ele fala, supõe as perguntas de jornalistas, né? E aí ele fala, nada a dizer fora dos contos, só a obra interessa, o autor não vale o personagem. Depois outra resposta, o conto é sempre melhor que o contista. Aí ele responde a suposta pergunta, de onde surge o conto? Ele responde de uma notícia policial, de uma frase no ar, de bula de remédio, de pequeno anúncio, de um bilhete suicida, de um fantasma no sótão, de confidência de um amigo, da leitura de clássicos, o que alguém lhe conta, ele escuta, o que ele escuta atrás da porta, o que ele adivinha, mas não sabe, e recria, imaginando que sabe. Essa é muito legal, gente. Páginas e páginas de crítica literária e teses acadêmicas resumidas em 4 linhas. É um cara realmente detona todo mundo, né? Para escrever o menor dos contos, a vida inteira é curta. E aí ele escreve uma coisa interessante, né? Essa semana a gente teve
a Marta Barcelos, né, apresentando o primeiro romance dela, e eu fiquei pensando nisso. Quer dizer, a gente sempre imagina que o escritor vai começar por um conto, depois ele vai para uma novela, e depois ele vai escrever um romance, né? Olha o que ele fala. Há o preconceito de que depois do conto você deve escrever a novela e, afinal, o romance. Meu caminho será do conto para o soneto e para o haikai, que são 5 versos, né, eu acho. São 5? Alguém sabe? 3, 3 só? 3. É? Então, e aí ele fala também que ele detesta as pessoas que ele não conhece, mas que ele não se acha uma figurinha difícil. Por quê? Porque ele esbarra diariamente consigo mesmo em todas as esquinas de Curitiba. Ou seja, deu uma ideia de quem é essa pessoa, de quem é esse intelectual, não deu? Aí ele venceu Camões e Machado de Assis, que nem a Dália Prado, né? A gente agora, na semana passada, a gente viu, né? Quem ganha um, em geral, ganha o outro junto. Aí eu coloquei, vamos, Tatiana, eu coloquei umas capinhas de livros, aí esses que eu mostrei para vocês, que foram os principais, né? De onde eu fui tirando informações. E alguém quer perguntar alguma coisa, comentar, reclamar? Só repete o nome do filme que você falou que você não achou, que eu vou É tentar pegar. Paixão. O filme se chamaria Paixão. Tá, Só. Se você achar, me fala, tá, Dag? tá. Aí, vamos lá. Podemos agora ler o conto ou alguém mais quer perguntar? Não? Então vamos, conto. Eu queria que vocês prestassem atenção em algumas coisas. O começo dos parágrafos. A Vânia já deu um spoiler, não sei se a gente já tinha começado, que a única pessoa que é nomeada é o Dario. Todas as outras pessoas, ele usa de algum recurso para indefinir, porém universalizando. Tá? Prestem atenção também nos numerais que ele usa. Ele usa várias vezes. Tá? Então, Dario está situado, ele chega apressado, com o guarda-chuva no braço esquerdo. Ou seja, ele está definidíssimo. E mais não direi, tá? Eu vou ler agora. Dario vem apressado, guarda-chuva no braço esquerdo. Assim que dobra a esquina, diminui o passo até parar. Encosta-se a uma parede. Por ela escorrega. Senta-se na calçada, ainda úmida de chuva. Descansa na pedra do cachimbo. 2 ou 3 passantes à sua volta indagam se não está bem. Dario abre a boca, move os lábios, não se ouve resposta. O senhor gordo, de branco, diz que deve sofrer de ataque. Ele reclina-se mais um pouco, estendido na calçada, e o cachimbo apagou. O rapaz de bigode pede aos outros que se afastem e o deixem respirar. Abre-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe tiram os sapatos, Dario roqueja feio. Bolhas de espuma surgem no canto da boca. Cada pessoa que chega ergue-se na ponta dos pés, não pode ver. Os moradores da rua conversam de uma porta a outra. As crianças de pijama acodem à janela. O senhor gordo repete que Dario sentou-se na calçada, soprando a fumaça do cachimbo, encostar o guarda-chuva na parede. Mas não se vê guarda-chuva, o cachimbo a seu lado. A velhinha de cabeça grisalha grita que ele está morrendo. Um grupo o arrasta para o táxi da esquina. Já no carro, a metade do corpo protesta o motorista. Quem pagará a corrida? Concordam em chamar a ambulância. Dario, conduzido de volta e recostado à parede. Não tem os sapatos, nem um alfinete na gravata. Alguém informa da farmácia na outra rua.
Não carregam Dario além da esquina. A farmácia, no fim do quarteirão, e, além do mais, muito peso. É largado na porta de uma peixaria. Enxame de moscas lhe cobrem o rosto sem que faça um gesto para espantá-las. Ocupado o café próximo pelas pessoas que apreciam o incidente e agora, comendo e bebendo, gozam as delícias da noite. Dario, em sossego e torto, no degrau da peixaria, sem relógio de pulso. Um terceiro sugere que lhe examinem os papéis, retirados com vários objetos de seus bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficam sabendo do nome, idade, sinal de nascença. O endereço na carteira é de outra cidade. Registra-se correria de uns 200 curiosos, que a essa hora ocupam toda a rua e as calçadas. É a polícia. O carro negro investe na multidão. Várias pessoas tropeçam no corpo de Dario, pisoteado 17 vezes. O guarda aproxima-se. Não pode identificá-lo, os bolsos vazios. Resta na mão esquerda a aliança de ouro, que ele próprio, quando vivo, só destacava molhando no sabonete. A polícia decide chamar o rabecão. A última boca repete: ele morreu, e a gente começa a se dispersar. Dario levou 2 horas para morrer. Ninguém acreditava que estivesse no fim. Agora, aos que alcançam vê-lo, todo o ar de um defunto. Um senhor piedoso dobra o paletó de Dario para lhe apoiar a cabeça. Cruza as mãos no peito. Não consegue fechar olho nem boca, onde a espuma sumiu. Apenas um homem morto e a multidão se espalha. As mesas do café ficam vazias. Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos. Um menino de cor e descalço vem com uma vela que acende ao lado do cadáver. Parece morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Fecham-se uma a uma as janelas. 3 horas depois, lá está Dario à espera do rabecão. A cabeça agora na pedra, sem o paletó, e o dedo sem aliança. O toco de vela apaga-se às primeiras gotas de chuva que volta a cair. E aí, quem começa? Que linguagem é essa? O que me chamou a atenção, uma das coisas que me chamaram a atenção na leitura, realmente é a concisão de linguagem, às vezes até faltando o verbo, entendeu? Algumas coisas eu assinalei até aqui. Ele diz aqui, Dario, concordam chamar a ambulância, não é concordam, ele vai economizando palavra, parece que aquilo que não vai prejudicar a compreensão, ele omite, né? Independente de se o verbo pede aquela preposição ou não, né? A velhinha de cabeça grisalha grita que ele está morrendo. Um grupo o arrasta para o táxi da esquina. Já no carro... Grita, né, Vânia? Hã? A grita, a nossa expectativa é de que algo importante vai acontecer, não? Exatamente. Não, que ele está morrendo, né? Aí concordam chamar a ambulância. Dario conduzido de volta
e recostado à parede. Quer dizer, não é Dario, é como se fosse uma trouxa. É um objeto. Passivo. O pacote carregado, né? Isso. Meio que despersonaliza, coisifica mesmo aquela personagem que é a única que tem nome. Nome e endereço, porque foi encontrado, o documento dele foi encontrado, nome, endereço, tudo. Mas ele não é da nossa turma. Mas ele não é da nossa turma. Ele é um objeto, ele é um estorvo, né? O que que a gente faz com isso? Tira daqui, carrega para lá, né? Ao operário da construção do Chico, Hein? Márcia? como o operário da música Construção do Isso, Chico. exatamente, como o operário da música. Está Exatamente. atravessando, né? Está atrapalhando o trânsito. Atrapalhando o trânsito, é. Me Verdade. Boa. lembrou muito aquela música de Frente pro Crime. Fala, tá lá o corpo Isso, tendido no isso. chão, né? Me É lembrou verdade. demais, assim, Veio o a cara cena. vender anel. É, É, tá acontecendo um tanto de coisa e tá lá o corpo ótimo, tendido Márcia. no chão. Eu até pensei nessa letra também, né? É, de frente. Né, De João? Black, né? Aquele Eu acho que esse conto me causou muito desconforto, assim. muito, né? E achei que quando você parou de falar e todo mundo estava calado, eu tive a impressão que todo mundo estava desconfortável, não sei. É a ideia dele, não é, Marta? Como eu. Certamente. Assim, Acho que o de solidão, desconforto da de gente, abandono, não sei. o desconforto da gente é uma prova da nossa humanidade, né? Então, Ele vai sendo despojado, né? É. As coisas dele vão sendo retiradas, ele vai perdendo até ele. Quer dizer, ele era uma figura que chamou atenção, mas aos poucos, até o paletó que estava debaixo da cabeça dele tiram, quer dizer, tudo some. A aliança, que era difícil de tirar, também some. Então, a cada Você parágrafo, reparou, Sara, como é que ele vai narrando esses sumiços? Ele não diz assim, alguém pegou. não. É muito Quando interessante. descreve ele, quando botam ele de volta, aí já falta alguma coisa. Quando mexem com ele, falta outra coisa, né? Eu fiquei surpresa de não terem cortado o dedo para tirar a aliança. Achei que ele ia ficar sem dedo também. De tanto que ele é despojado, eu falei, a aliança não sai, vão cortar o dedo, não é possível. Mas conseguiram tirar e deixar o dedo, mas olha, Não falei, está daqui a pouco vão... explícito, né, Mara? Não está Hã? explícito, não Não, está porque fala o explícito. dedo sem aliança no final. Acho que tá Eu o acho que dedo sem aliança. Mas hein? juro pra você que eu já estava esperando ele ficar sem o dedo, É sabe? verdade. Falei, nossa, estão levando tudo. Dá uma agonia, assim, dá uma. Ai, Eu acho assim, se naquela época ele narrou uma situação dessa, ainda mais agora na zona urbana, que os vivos são despojados em pé, ainda mais um semi-morto. É a questão também que eu observei, que, claro, ele é de Curitiba, né, o Dalton, né? E na zona no interior, ele era mais, ele era mais visto como ser humano. Por O quê? que é o Vampiro de Curitiba? É um livro dele ou ele é conhecido como é um livro. esse? Não, esse livro de contos. É um livro dele. Em que... Desculpa, Fabrício, eu volto já já, tá? Sim, sim. Márcia, esses contos todos narram as aventuras de um homem à procura de um prazer satisfatório. O vampirismo consiste nisso, né? Então, são situações como essa do Dario, micro, né? No micro-universo, em que ele encontra uma mulher e ali ele tenta obter um prazer satisfatório,
mas isso nunca acontece. Então ele vai adiante, procurando, procurando. Então a ideia do vampirismo seria essa, né? A de nunca conseguir encontrar. Seria um Dom Juan, né? Na verdade. Não é isso? Quer dizer, aquele que nunca encontra o prazer. É eternamente insatisfeito. Isso. Tá? Como Quer dizer, vampiro, a eternidade uma, é uma mazela, isso, uma vez é uma maldição, conquistada, né? a mulher não satisfaz mais, não? É. Aí assim, voltando aí, se Tá. fosse numa cidade pequena, talvez, assim, assim, porque eu tenho muito contato com cidade pequena, assim, voltando assim, ficcionalmente, eu Tá. imaginando, talvez esse Dario não teria sofrido essa despersonalização nesse nível, né? Aqui no Brasil, né? Porque sempre tem um parente, você joga a pedra para cima, pelo menos no Nordeste, né? Tem um parente e quando joga a pedra para cima, cai no parente. E ele, alguém ia dizer. E outra coisa, se fosse hoje, ia filmar, né? Que mesmo hoje tem a questão que é um espetáculo. A vida é um espetáculo, né? Que ali ele narrou também, eu vi ali como fosse um teatro, um grande teatro da vida, só que um teatro, teatro é um drama, né? Drama, né? Vai para a Grécia e o Dario é a grande vítima, né? E quantos Darios aí, como ele falou do Joaquins, né? Na revista dele, Aham. quantos Darios tem no Brasil e no mundo, né? Eu Eu achei vou legal mais. a peça que você falou dessa coisa da sociedade do espetáculo, né? E aí a gente vê aqui no 2, 3, no quarto parágrafo, uma vez morto Dario, as pessoas apreciam o incidente, diz ele chama de incidente, comendo e bebendo, gozam as delícias da noite. Então é bem esse espetáculo a que você aludiu, né? É que é a crítica social, né? Que ele vai muito profundo. É por isso que é um texto que é pequeno, mas ele diz muito, né? Aí que é a genialidade É o que a do Vânia falou, né? Que é uma é, linguagem concisa, talvez há críticos simples, né? que Simples, né? dizem que é concisa demais, de fato, porque ele pressupõe que o leitor vai completar. Ele diz isso. Interessante. O Muito que, bom. de Que a certa gente forma, completa deixa mesmo. aberto, né? Atribui inteligência ao leitor dele, né? Aí que tá aí a mágica da literatura, que a arte vai ser preenchida pelo intérprete, pelo leitor, pelo observador, pelo ouvinte, como a música, né? A música clássica, a ópera. Cada um Uhum. vai dar complementar a obra. Por isso que diz que os clássicos, né, não têm fim, né? Nunca. A grande obra é aberta, né? É. Aí que está aí a simplicidade. E é simples, não tem nada rebuscado. Como Não. Machado de Assis, que tinha umas coisas Não. mais, né? Aí que está aí a cereja do bolo. Você está onde, Fabrício? Eu sou de Teresina, do Piauí. Eu Você sou está em daqui. Teresina? Sou daqui da terrinha aqui da Cajuína Cristalina, de Teresina, como tem na música lá Caetano. do Caetano, né? Tem até um quadro aqui, uma coisa que em homenagem aqui o verso aqui da composição. Ah, é? Mostra aí. Vou pegar aqui. Tereza quer falar depois, né, Tereza? É, Tereza? Sim, é só uma coisa rapidinho. Eu já tinha lido esse conto, tinha ficado assombrada Ah, quando eu li, achei Essa dá o ponto. maravilhoso. Ah, Dá o legal. ponto. Olha só, gente. Não estava Tá, certo, se tá virou certo. Tá certo. referente ao Caetano, né? Essa letra é linda, né? Terrinha quente, mas eu gosto. Calorosa. É muito quente. Eu sou tua vizinha do Maranhão. Ah, prazer. E Prazer. continuando, eu queria dizer que eu achei que tem uma Fala, relação Tereza. perfeita entre forma e conteúdo. E as Aham. palavras que faltam correspondendo aos objetos que vão faltando, que são roubados, né? Eu achei isso incrível. Ah, É muito legal. bom. E Você todo o pode lado social que mostrar? vocês já falaram. Oi?
Você pode ir mostrando? Você tem aí o texto? Esse texto aqui? Não, se você o tem aí para mostrar para a gente isso, que eu achei perfeita a tua Não, observação. isso eu tô pensando em cima do conto. O conto está aqui, ó. Eu estou com o livro, mas está fechado. Então, vê aí, mostra para a gente. Não, eu acho que o texto inteiro Abre é aí. isso. As palavras que faltam, que vocês mesmo falaram que faltam, e faltam mesmo, né? E não Aham. faz falta nenhuma, a gente entende tudo. Na minha leitura, corresponde aos objetos que vão faltando. O despojamento da leitura, Perfeito. conteúdo combinando com a forma, né? Achei muito importante, muito bem feito esse conto, né? Que prende a gente. Me impactou muito quando eu li a primeira vez. Só quando ele fala, Tereza, a ação, quando ele diz quando lhe tiram os sapatos. Tiram tudo, né? Acho que tiram tudo. Não, pois é, mas então, como você está comentando, quando ele nos diz, nos conta, né, esse narrador onisciente, né, eles já tiraram, né, já não tem mais. No caso dos sapatos, eu achei interessante que ele começa com essa circunstância de tempo. Quando ele me tira tiram. os sapatos, né, mas nos outros é perfeita a tua observação. É que ele reage, né? Quando tira o sapato é que ele reage. E ele vai dizer... Ele roqueja, né? Não tem adjetivo, praticamente, nesse ponto. Praticamente Verdade, não não tem. Tem a identificação das pessoas assim. A velhinha é de cabeça grisalha. Isso. O senhor é gordo. Isso, de branco. O outro é de branco, né? Pois é. O menino de cor, os policiais, os moradores de rua, crianças de pijama, é impressionante. São grupos, né? Não, e aí vai narrando aqui, tem uma parte que diz assim, repetindo o que está acontecendo, né? O senhor gordo repete que Dario sentou-se na calçada, soprando a fumaça do cachimbo, encostava o guarda-chuva na parede. Quer dizer, então, você vê, a pessoa já é aquela história do telefone sem fio, já vai contando o que foi visto, né? Mas não se vê guarda-chuva ou cachimbo ao seu lado. Então, já as coisas vão sendo subtraídas assim, aos poucos, né? Quer dizer, não precisa dizer alguém roubou, alguém levou, ninguém Não precisa. sabe, não é? A Silvia quer falar, Silvia. Eu queria falar que, como a Ludmilla tinha falado, ele dá o nome, né, só para o Dario, então a gente já cria aquela empatia, né, pelo personagem, mas, na verdade, ele não, como vocês acabaram de falar, não tem um adjetivo, ele não é descrito, né? A gente não tem uma descrição de como ele é. Então, na verdade, a gente não sabe, não tem referência de se ele era alto, se ele era baixo, se ele era, né, a característica dele, né? Então, eu acho que isso foi feito meio para a gente se colocar, pode ser qualquer um, pode ser a gente, né? Para a gente se colocar no lugar dele, né? Então, assim, podia ser eu ali, né? Então, a gente fica pensando, nossa, gente, eu podia estar ali, né? Podia ser eu ali na rua, as pessoas fazendo isso comigo, né? E se fosse eu, né, que estivesse ali morrendo, todo mundo pegando minhas coisas, né? Eu virando, né? Não é isso, eu acho que dá meio essa sensação, né? Esse medo, talvez, também, né? Ele personifica, ao mesmo tempo que ele personifica o personagem com o nome, ele também dá essa sensação de que pode ser qualquer um, né? Porque a gente não consegue muito imaginar como é que era, né? Como que ele era, né? A gente não faz a mínima ideia, assim, de que como é magro, gordo, alto, baixo, né? Velho, novo, né? Ele fala assim, não, ele tinha identidade, né? Era uma coisa assim, parece que é uma pessoa, né, distinta. Tinha identidade, parece que trabalhava, né? E era casado. Trabalho, né? Casado. Não era assim, casado, né? Não era uma pessoa que
estava ali à toa, estava andando assim, a esmo, era uma pessoa que estava, né? E então é uma coisa que a gente fica imaginando, podia ser eu ali e, né, estava fazendo, podia Ele fazer, não era um indigente, né? Mas não é um fica como se indigente, fosse, então é aquela vira um coisa, indigente. Ele não era, mas ele vira, né? Um até a gente, indigente. então, podia ser eu, né? A gente É, tem esse pensamento, né? E uma coisa que quem falou, acho que foi a Márcia que falou que podia cortar, ou foi a Mara que falou que até pensa que podia cortar o dedo dele, que ia cortar o dedo é. dele. Por causa da Eu assisti aliança. um filme muito chocante que era, não sei se vocês já ouviram falar, que foi o Bebê Santo de Macon. E fizeram isso. Era uma criança, sabe? E daí foi a mesma coisa, foram tirando, só que foram tirando pedaços, né? É um filme meio chocante, assim, sabe? Daí foram tirando pedaço de cabelo, né? Pedaço, mais cabelo, aí o dedo, outro dedo, sabe? Ai, Uma coisa. Então, essa sensação de se sentir mal, de tirar coisas, era, né, um filme assim, que é um filme meio estranho, assim, de assistir, mas então, porque eles achavam que essa criança era santo, e naquela época tinha aquele negócio de relicário, né? Então começaram a tirar. Então, essa sensação realmente me deu aquela imagem assim, assim, nossa, imagine, né? Ficar tirando as coisas pessoais, e aí eu falei assim, nossa, Tem gente, uma hora em que, não sei ser se vocês humano, repararam, as ele coisas. fala em enxame de moscas. Aqui. Verdade. Não, Na peixaria, né? não, em volta dele, não é? cima Daí dele. quando Do param ele rosto, né? Do na rosto dele. Aqui peixaria. é isso, É na isso. peixaria. É assim, alguém informa da farmácia na outra rua. Não carrega um Dario além da esquina, a farmácia no fim do quarteirão. Aí está faltando o verbo, né? Que nem você. Exatamente, de novo. Uhum. Não É o é? tempo Farmácia. todo. É, E, além do mais, muito peso. Quer dizer, não sabe? Quer dizer, vamos carregá-lo, é muito você pesado. completa. Você... No Depois táxi o não Mira quer vamos falar, levar, tá? porque quem vai pagar? É, Isso é ótimo também. Quem vai O pagar é ótimo. individualismo, né, da sociedade. E A aí, Zumira está com a exame mão de levantada. moscas lhe cobrem o rosto. Zumira depois vai Essas falar. moscas eu acho que são Com certeza. E ninguém faz representativas nada. de esse espetáculo que o Fabrício apontou, né? Essas pessoas estão colocando cotovelo na almofada para ver, Uhum. tá? Para Espetáculo. mostrar. Não, espetáculo. É Uhum. tipicamente a sociedade espetáculo mesmo, né? Zumira, Achei. Obrigada, Ludmila. Nossa, um conto assim, realmente maravilhoso. Eu não Que legal. conhecia, tá? Então, realmente foi assim, muito bom. Assim, uma coisa que me chamou muita atenção é que tudo vai sendo tirado dele, até a própria identidade dele, né? Então, ele vai ficar como indigente, como vocês já falaram. Agora, ele só recebe uma coisa, isso me chamou a atenção. A vela, que dá título ao conto, e é um menino de cor que traz a vela. Isso, assim, foi bastante tocante. Tudo bem, depois ela vai ser apagada pela chuva, mas isso foi um presente para ele. Assim, para mim foi bastante tocante esse detalhezinho, né? Foi a única coisa que ele recebeu. Ele perdeu tudo, 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 né? Mas recebeu uma vela. Menino de cor e descalço. Exato. Essa mais humano, expressão, né? né, menino Foi o mais de humano cor, de é bem todos. característica da época, né? Hoje em dia a gente já nem pode falar menino de cor, né? Então você já tem aí um texto datado, muito interessante. É E verdade. também por mostrar, né, que as pessoas que estavam lá na sua janela, lá no bar tomando café, o motorista, as pessoas só pensavam em si, em nenhum tipo de solidariedade. E o menino, né, que já é, por ter a cor, ser marginalizado, discriminado, é esse que vai demonstrar a compaixão.
É assim um tapa, né, que ele dá na sociedade. Que texto profundo esse. Magnólia. Oi, boa noite. Eu adorei o texto, viu, Ludmila? Fiquei impactada, assim. Eu me senti um pouco como se fosse testemunha de tudo aquilo, uma testemunha meio impotente. Não é assim que a gente se sente assim, meio angustiada. Eu me senti assim, né, vendo aquela falta de empatia, de solidariedade, a frieza, né, a solidão daquele homem, né, passando mal, e a identidade dele dizer que ele não era daquele estado. Não sei, eu entendi que ele não era, ele era, vamos dizer assim, professor de história. Eu me lembrei assim que Curitiba tem muito imigrante, né? Tem muita gente que é descendente de alemães, poloneses, não sei bem, italianos, né? Quer dizer, Poloneses. Tem muito poloneses, japonês né? também, e muito japonês também. Japonês também. Então, eu fiquei assim, achando curioso isso, que numa terra em que várias pessoas vieram de fora e se estabeleceram, não tiveram esse olhar de empatia com uma pessoa que não é da cidade, né? E assim... Isso se soma, Magnólia, o que a Denise falou, que eu achei bem interessante também. Quer dizer, essa expressão de cor, ela tanto nos diz que o conto foi escrito antes da força dos movimentos negros, né, que determinam um novo formato de linguagem, mas também, Denise, isso que a Magnólia está falando. Curitiba, eu conheço relativamente bem, tenho laços com ela, é uma cidade de europeus, né, asiáticos também, como diz a Vânia, dos japoneses, né? É uma cidade em que esse menino descalço e de cor... Ele também, de certa forma, é um estrangeiro. Ele também não pertence, né? Eu lembrei daquele livro oh, meu Deus, desse que teve até um escândalo agora, daquela história... O Avesso da Pele, que o professor se sentia estrangeiro também, porque era negro, né, numa cidade do Sul, enfim, e eu fiquei vendo que esse homem e o menino se identificavam por serem, de certa forma, né, vamos dizer, estrangeiros, pelo menos assim, considerado uma pessoa que não era... Não pertence, né? Não pertence, exatamente. Esse sentimento de perda de identidade, isso também angustia, porque uma pessoa que é estrangeiro, né, vamos dizer assim, estrangeiro no sentido que não é daquele local, e todos os elementos que poderiam identificá-lo vão sendo, né, tirados, né, é uma solidão imensa que eu fico pensando, sabe, enquanto ele passava mal e vendo as coisas sendo, né, ali retiradas e nenhum gesto de 2 horas, né? Vamos dizer assim, alguém para defendê-lo, né, na verdade, né? Assim, eu vi ele muito desumanizado, muito só, né? Despersonalizado, né? Isso me dá virou muita objeto. angústia. É desumanizado, mas, ao mesmo tempo, a referência aos outros é que é indefinida. Os outros podem achar que pertencem, né? Porém, eles são a velhinha de cabelo grisalho, o homem de paletó branco. Ninguém tem nome. Ninguém tem nome. E ele usa muito os indefinidos, alguém, ninguém, a última boca repete, olha, essa metonímia que ele faz, né? Quer dizer, o último que diz, né, que o cidadão morreu, é a última boca. E é também uma forma de não responsabilizar ninguém, né? Todos estão assim, um pouco né, assim,
Foi uma Eu acho que forma não também. devia Foi ter nome alguém. mesmo. Legal, é. Os outros eu Dari, acho que não deveriam ter nome, só o Dari que devia ter nome na minha leitura, eu acho isso. Que os outros, são nada, né? pois é, o único humano não é Pois hoje. é, a humanidade dele é tomada, né? É, Dag, Sem som. É. Enquanto vocês estão falando, eu estava aqui mexendo no livro. Interessante que o Ítalo Morricone, ele dividiu os contos assim, por exemplo, de 1900 aos anos 30, Memórias de Ferro, Desejos de Tarlatana. Depois de 40, 50, Modernos, Maduros, Líricos. Nos anos 60, onde ele colocou esse conto, como é que ele classifica esses contos que ele colocou aqui dos anos 60? Conflitos e desenredo. Conflitos e desenredo. Então, o que a gente está tentando fazer aqui, que a gente está vendo, falta palavra, falta isso, não sei quem é, a gente está tentando dar um enredo, mas justamente não tem Não enredo. tem, né? E tem um conto. Eu achei muito interessante, porque depois, assim, nos anos 70, Violência e Paixão, nos anos 80, Roteiros do Corpo. E quando eu vi aqui conflitos e desenredo, eu disse, isso aqui não tem nenhum enredo. É um cara que estava ali morto, morreu, como diz o outro. E daí? A gente aqui tem que não só falta de ser conciso no vocabulário, mas ele também foi conciso na trama. Ele deixa o leitor, eu acho, ele faz de propósito, criar a trama e o conflito. É isso. Perfeito. é quase como se fossem tópicos, não é, Dag? Exato. Tópicos para cada um escrever o seu conto. Exatamente. Desenvolva. Desenvolva. É, e esse conto, assim, numa oficina de escrita, eu falei que ele é perfeito, porque a gente aprende a escrever, a cortar e não usar adjetivos, né? Pois Em é. excesso. Ele é perfeito, porque, gente, o que ele cortou e você viu que não fez falta, pelo contrário, ficou mais interessante, né? E a falta de adjetivos no geral aí é impressionante. Então, você fala, realmente, dá para escrever muito bem, né? Ele sabe essa arte aí, como... Uma oficina você manda cortar ou você manda desenvolver? Não, geralmente, as pessoas falam, tem escritores, eu não sei quem é que fala, escrever é cortar, eu não lembro, um escritor famoso fala, escrever é cortar. Graciliano. Graciliano Ramos. Então nesse conto eu vi isso aí na prática, mas assim, de uma maneira genial, assim, cortar e não ficar usando adjetivos, né? Que a gente aprende muito, muito adjetivo no texto, empobrece. Então, esse aí é o exemplo perfeito dessas duas situações aí em que você fala, gente, o texto ficou mais rico por ser assim. Talvez se ele fosse... Ludmila, fazer uma brincadeira. Cada um, mais ou menos assim, como é que você imagina o Dario? Já que não tem nenhum adjetivo, nenhuma descrição, como é que você imagina o Dario? Eu acho que ele é grande e pesado. Eu acho que ele é grande e pesado. Grande e Uma pessoa pesado. pesada, Sei. Mas olha, Vânia, eu achei Novo, muito velho. interessante que ele fala que o Dario, depois de morto, é torto. Ele fica torto e desbotado. Tá torto mesmo. Que merda, né? Pensa bem. É o fim. Não, é verdade. Eu imagino mais velho pelo guarda-chuva e pelo cachimbo, um pouco mais velho. Eu acho que ele é pesado, porque tiver dificuldade aí para carregar. Tem algumas dicas aí, né? Se bem que o morto fica mais pesado mesmo, né? Não sei, né? Bom, eu não posso nem achar. As pessoas que acharam pesado aí, classe social. Engraçado, eu imaginei um terno de linho
Cadê o nosso Fabrício aí? O terno de linho branco, que ainda ontem era algodão, como é? Da música do Wagner, né? É, do Fagner. Eu imagino Eu classe imaginei média alta, um classe média alta, porque a gravata, bem que na década de 30, 20, todo mundo usava. não tem atemporal, né? Se E ele ainda com fosse alfinete, firmar, né? se ele fosse firmar uma data, aí podia até se deduzir, né? Mas isso aqui pode ser daqui a, assim, né, pode Aqui é ser, hoje. hoje pode ser, se fosse assim, como eu vi uma reportagem de uma menina que se traveste como fosse com roupas vitorianas. Aí podia até imaginar hoje, mas eu penso que a época mesmo é a década de 60 mesmo, 50, pode ser 50, né? Que tem muitas fotos de gente muito elegante, assim, mas a classe média é alta. Assim, as fotos da época década de 50, né? Eu penso eu, né? Classe média alta. Assim. Além da gravata, tem um alfinete na gravata, né? Que já é uma coisa mais fina. Umas pistas que ele dá aí, que ele dá na imaginação dele. Ou seja, não é um João Ninguém, né? Não é. E tem que considerar também a idade do autor, né? Na época, já que ele é tão longevo como os vampiros, né? Ele já tinha uma certa maturidade, né? Ele nasceu que data? Aí que 1925, e tinha 40 e poucos anos. Na década de 60, tinha 40 e poucos anos. Podia ser até ele, se imaginando. Claro, né? Cachimbo também, né? Dá uma pista de que é uma pessoa madura. Ninguém conhece a vida dele, ninguém conhece a vida dele íntima mesmo. Como será Tá que vendo ele está como hoje? o conto faz a gente ficar matutando, Ludmila? Ué. Impressionante. Como é que a gente fica aqui tentando imaginar que esse conto ele desperta mesmo a curiosidade da gente. Muito, né? E é muito rico em descrição, com toda a concisão e economia, ele é muito rico, né? Então, como alguém falou, ele faz o leitor trabalhar. É cinematográfico, eu acho, esse conto, né? A gente vê tudo, todas as cenas. Cinema. Magnólia quer falar? É que eu esqueci de falar uma coisa. Quando eu li esse conto, depois assim, eu fiquei pensando que eu falei, essa história me é familiar. E aí, enfim, como eu sou cristã e tal, eu lembrei da parábola do bom samaritano. Não sei se vocês conhecem. É uma história que trata justamente, enfim, quando uma pessoa pergunta a Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele falou, ama o seu Deus, todo o coração, toda a alma e todas as suas forças, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele falou, mas quem é o meu próximo? Aí ele conta essa história do bom samaritano. Aí um homem descia assim numa estrada e viu, e foi assaltado, foi espancado, deixaram quase morto, e aí passou pela estrada um sacerdote, olhou e continuou. Depois passou um outro, que também era um outro religioso, um levita, também passou e não fez nada. E quem parou para ajudar foi justamente um samaritano que, na época, era, bom, e até hoje, né? Enfim, tinha Inimigo dos judeus. uma rixa com os judeus, mas quem parou foi ele, né? E no final, enfim, ele parou, colocou o homem que estava lá no seu cavalo, no seu animal, levou para uma hospedaria e pagou, enfim, para cuidarem dele até quando ele voltasse, né? Assim, o que eu vejo é que o que falta nessa história é justamente a pessoa que vai chegar e vai dizer, não, peraí, é que vai meio que se responsabilizar, vamos fazer isso. Quer dizer, que liderou aquela turma, que em determinado ponto do conto tem 200 pessoas ali olhando, é uma multidão, gente. E não teve uma para fazer, né, aquele gesto de solidariedade, que é o que assim mais falta, né, nas pessoas, né? Assim, amor, né? Assim, por quem você não conhece, né? E ver no outro, né? Você mesmo, né? Ter a empatia, né? Falta empatia. Quem tá ali tropeçam no corpo de Dario, pisoteado 17 vezes. Uhum. É o numeral que eu tinha
Pois apontar. é. É um deles. Essa frase me chocou demais, essa coisa de pisarem depois de morto. Isso eu achei muito. Quer dizer, tudo choca, mas essa coisa de passar por cima de alguém é de uma, assim, De certa dignidade, né? forma, a peça acabou. Aquilo É que uma nós indiferença estávamos total, né? olhando não tem mais. É uma Ivone. desumanização absoluta, né? Nossa. Ivone. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Liu. E, assim, esse conto eu já conhecia, mas é muito importante o que a professora Suzana coloca, né? Da releitura. E na época que nós estávamos fazendo o curso, né, Vânia, com rodas de leitura, a Suzana apresentou uma proposta, uma dinâmica de trabalho, né, de uma reescrita, aliás, complementação do conto, muito legal. Isso. Mas o que eu quero até reiterar, né, a fala da Ludmilla, como que esse conto é atemporal, né? Choca a gente, né? Eu vi ela, como que as pessoas pisotearam no corpo. E eu, recentemente, um rapaz num carro importado aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, né, atropelou um homem em núpcias, né, recém-casado, atropelou e no conversível o corpo foi para dentro do carro e as pessoas, as mulheres que estavam dentro do carro, jogaram o corpo de volta para o asfalto. Bem lembrado. É verdade, Né? É pior que pisotear. Não é que talvez esse homem que foi atropelado ainda estivesse com vida, né? Penso eu. Um horror, né? Vivemos épocas assim de horrores. Eu fico muito assustada com esse comportamento e assim em casos de tragédia aconteceu em Angra de desabar e cair e depois as pessoas estavam fazendo viagens para lá, era um turismo mórbido para estar diante da tragédia. O que eu observo também engarrafamentos que ficam longos, mas é porque os carros diminuem para ficar ali a todos os detalhes. Meu Deus. Meu Deus. Posso falar só uma coisa? Eu já sofri um acidente de carro numa estrada, estava eu e uma amiga minha. Na hora que aconteceu o acidente, eu desmaiei tudo. Aparentemente eu não tinha nada grave, não tive depois, mas na hora que eu abri os olhos, devia ter umas 200 pessoas em cima de mim me olhando assim, sabe? Acho que a hora que eles viram que não tinha morrido ou não tinha nada trágico, todo mundo sumiu. Nós ficamos na estrada mais 1 hora esperando socorro. Assim, ninguém ajudou. Eu não sabia se eu estava com uma hemorragia interna. O carro acabou, assim, destruiu o carro. Mas na hora que acontece, e eu lembro que eu abri os olhos, assim, tinha uma multidão me olhando, assim. De repente sumiu todo mundo, mas some, assim. Não tinha um para falar assim, não, sabe, vocês estão precisando de alguma coisa. Não, sumiu. Depois veio polícia tal, mas assim, é bem isso mesmo, é uma curiosidade, uma coisa meio assim, e tipo, tinha muita gente, assim, olhando, tipo, morreu, não morreu? Não, não morreu. Eu abri o olho, assim, até assustei, que tanta gente, e some todo mundo depois. A gente ainda ficou na estrada, acho que mais 1 ou 2 horas, esperando socorro, esperando chegar a polícia, esperando chegar não sei quem, ambulância, mas assim, some todo mundo. Eu tive essa experiência, isso aí na década de 80, foi nem agora. E é por aí mesmo. Então, esse tipo de coisa que ele fala no conto, eu acho uma que situação até. bem semelhante, né, Mara? Quer dizer, é uma situação bem semelhante. Quer dizer, o desfecho foi diferente, mas o início você não sabe. Né? Então, é isso que eu estou te Entendeu? falando, é isso que acontece. Aí todo mundo, o que aconteceu, e para cá, e para não sei o quê. Aparentemente, nós duas não tínhamos ferimentos graves, a gente não ficou preso em ferragem, nada.
Foi até um milagre mesmo que eu Pois falo, é, porque era um Fiat 147 com uma Scania. Foi. Eita! Então, mas assim, e, na verdade o acidente foi provocado também por um caminhão, mas quem prestou ajuda depois foi um outro caminhoneiro também, que ajudou numa outra coisa. Foi um outro Aham. caminhoneiro, mas assim, é por aí. Aí eu acho que é a natureza humana, né? Que a gente tem que lutar. A natureza humana, assim, as coisas que acontecem hoje no dia a dia nas cidades, não é todo mundo que vai parar para socorrer. Às vezes ela está falando a parábola do samaritano, ou porque está com pressa, ou porque está com nojo, ou porque está com medo, ou porque está... Quantas vezes por medo também a gente não está fazendo um tanto de coisa, não é? Eu É acho que tem tudo verdade. isso. É, você Aí está com medo. é bizarro, mas dá vontade de perguntar, né? Não despojaram você dos seus pertences, não, pelo menos, né? Que as pessoas Não, se... não que- despojaram, não. Não, mas eu já vi casos em que sumiu coisas assim. Já ouvi muitos casos de gente que teve acidente, sumiu bolsa, sumiu. O meu caso não sumiu, não. Mas eu já sei de muitos casos que sumiu joia, bolsa, carteira, assim. Eu já conheço outras pessoas que sofreram acidente que sumiu. Mas é por aí mesmo. Agora, o que eu vi também que vocês estavam falando antes, Hum, é assim, apareceu aqui, né, quando pergunta assim, a última boca repete, ele morreu, ainda eram os curiosos. Aí aparece, um senhor piedoso dobra o paletó de Dario para lhe apoiar a cabeça, cruza as mãos no peito, não consegue fechar os olhos nem a boca onde a espuma sumiu. Apenas um homem morto e a multidão se espalha. Então, teve um bom samaritano que tentou fazer alguma coisa para dá um pouquinho de ajudar, dignidade. mas desistiu porque era apenas um homem morto, e corpo estendido no chão, como diz a música. E aí, logo depois, o paletó sumiu também, né, Tati? Essa questão dos despojos, né? Eu estava pensando, a gente que mora, quer dizer, eu estou no Rio, hoje a naturalidade com que as pessoas retiram, por exemplo, fios, né, É. é uma coisa impressionante. A pessoa não tenta se esconder, não tenta disfarçar. Então, ela vai vender aquilo no ferro velho, mas eu fico me perguntando se esse despojamento dos instrumentos urbanos não equivale a uma... Aí é uma discussão sobre o que é público, o que é privado, talvez, não é? Quer dizer, a gente aqui no Rio está vivendo, neste momento, uma situação em que, seja porque o cara quis botar o balão para cima, o balão cai e deixa mais de 3.000 pessoas sem luz o dia inteiro. O cidadão tira os fios de iluminação da rua. Eu estou me referindo a um fato recente aqui em Laranjeiras, né? Quer dizer, isso é muito frequente e o prejuízo que se causa aos outros faz pensar que os outros não são como eu, quer dizer, não há uma, como vocês estavam falando, empatia, uma identificação, não é, do outro, talvez uma percepção de cidadania que deixa de haver, né? O individualismo é muito forte, né? Pois é, exato. Quer E dizer, eu estava, enquanto vocês estavam falando, que eu estava pensando, esse individualismo de que você tem que ver o que é seu, o que é para você, interessa. Você tira a humanidade de todo mundo em volta, você está ali para
tirar o proveito do que for possível. E esquece da comunidade, esquece da pessoa, e a pessoa passa a ser um objeto, né? Um objeto que estava carregando uma aliança, que estava carregando a documento, ou que seja. Quer dizer, e eu vejo isso mais e mais acontecendo no Brasil e aqui onde eu moro nos Estados Unidos, que é assim, é o primor de individualidade, né? E vejo muito isso, das pessoas querem defender o seu, o resto que se dane. E a própria ideia de essa religiosidade da prosperidade, né, de que você está falando, né? Quer dizer, a noção de nós, né, que Deus cuide de nós. Agora, quem somos nós nessa história, cada vez eu acho que isso se reduz, né? A noção do coletivo se perde no mundo de hoje, eu acho que de uma forma francamente escandalosa. Olha, Lil, eu concordo com você. Eu continuo acreditando, eu tenho fé, eu tenho esperança de um mundo melhor, mas a tendência é piorar, porque há um aumento super expressivo, muito significativo, de mulheres que só querem ter um filho, apenas um filho, né? Serão que tipo de pessoas, né? Que não sabem compartilhar, como é que vai sentir compaixão, né? E o comportamento de algumas mães que estão criando os filhos como totens. Então, assim, meu Deus, o que vem por aí no futuro? Sabe? Isso que a Ludmilla falou, pelas coisas materiais, né? A gente está pensando primeiramente nas coisas materiais, né? Que a gente fala assim, não, o individualismo, a gente pensa primeiro nas coisas materiais, mas e quantas coisas que não são, né? Que nem, hoje a gente está vivendo uma grande crise climática, porque também um pouco é esse individualismo que a gente não pensa, não, vou economizar água, por exemplo. Né? É um individualismo que começa no materialismo, mas que acaba espalhando para essas outras coisas e que acaba afetando também essa convivência, né? A coletividade em todas as áreas, né? Por exemplo, o meio ambiente é uma coisa que a gente compartilha e que tem que ser cuidado por todo mundo. Mas você vê, um exemplo, não vou aqui entrar em política, mas um exemplo é que tem países que não querem diminuir a poluição, porque, né, os combustíveis fósseis, por exemplo, porque não, eu posso produzir, eu posso gastar, eu posso... E não pensa, entendeu? Que isso vai afetar o mundo como um todo, né? Então, extrapola, né? Não é só uma coisa material. Isso extrapola. E o que acaba acontecendo? O mundo de uma maneira geral, gente, não vai afetar só você, vai afetar, né? Não vai afetar o outro só. Né? Você mandar o lixo para um outro país, não vai afetar só o outro país. Uma hora vai chegar, né? O aquecimento global não é só lá onde está o buraquinho ali, uma hora vai afetar todo mundo. Então, esse individualismo é muito perigoso, não só material, né? Para todas as outras coisas também. Então, teria que ter essa consciência, né? Eu acho que esse conto aí... não, eu vou criar gado, depois matar, mas entendeu? Vai cair na sua cabeça uma hora. Não sei como conscientizar todo mundo sobre isso, né? Eu acho que esse conto, né, sem ele dar nenhuma lição de moral, nem de julgamento, nem de nada, né, que a genialidade dele é essa, né? Ele faz a gente pensar em tanta coisa. Então é fantástico isso. Porque, né, ele mesmo não falou nada disso, a gente está falando. Estamos refletindo, né? Mas falando, imagina,
Até onde a É, gente eu fiquei chegou. pensando ali a questão do imigrante também, né? Ali, sabe, aquele cara ali, um imigrante, sabe? Tem tanta gente que poderia ser o Dario, né? E a gente pode ser o Dario em algum momento, que ela falou, cai na cabeça da gente. A gente pode ser o Dario em algum momento, em algum lugar, né? Eu achei fantástico, assim, essa Que humanidade genialidade. é essa, né, Mara? Hã? Que humanidade é esta? Então, Que mas assim, humanidade queremos? Que humanidade pois somos? é. E o cara escreveu isso aí, 65? 65. 65, né? Você vê, já não é a população não era tão grande assim, mas você via que já estava lá esse germezinho, essa semente, já havia nela, já tinha essa semente aí ele já detectava, né? Essa semente de que eu vou chamar? De desumanidade, né? É. Num mundo que nem parecia tão desumano na década de 60, pelo menos. Há alguns Isso é analistas porque você não leu em sociais vida. que dizem que, por exemplo, quando ocorrem grandes catástrofes, como essa recente no Rio Grande do Sul, as pessoas são capazes de Se se mobilizar. acostumar, né? Porém, a pequena tragédia, não, É verdade. né? Quando você falou sobre religiosidade, Lil, a gente pode observar que o Dalton coloca os resquícios, né, de compaixão lá no finalzinho do texto, quando ele fala que o Senhor piedoso colocou os braços dele sobre o peito, né? A gente pensa assim, algum respeito com o morto. Aí depois vem o menino e coloca a vela, porque despojaram todo o corpo, mas não poderiam despojá-lo de sua alma. Então, uma vela para a alma dele. E até essa luz para a alma foi negada, porque a vela se apagou. Então, ele fala assim, não, deve ter algum restinho de compaixão, né? Usando a palavra religiosidade que você usou e também o exemplo que a colega falou, né, da parábola do bom samaritano, eu fiquei pensando assim, porque tudo no texto tem um propósito, né? As palavras são cuidadosamente selecionadas. Então, a mão no peito, a vela acesa, faz a gente parar e pensar assim, não, tem que ter algum resquício de compaixão, de humanidade, de religiosidade, mas no final ela se apaga. A vela se apagar é uma simbologia bem forte, né? Se Eu fiquei parasse só a martelando sobre simbologia Não da isso. se vela, fecham, a né, gente ia Denise? terminar assim, ai, Os né? olhos do Ia defunto não terminar o se conto. fecham. É. Alguém tenta fechá-los e não consegue. Eu vou um pouco Agora, agora quem traz a vela acesa, ou seja, alguma luz, é a criança. Vou para o lado agora Futuro. jurídico aqui um pouquinho, mas não sou criminalista. Aí tem um vilipêndio de cadáver, talvez. Tem uma omissão de socorro. Alguns ficaram com medo e também tem omissão de socorro, talvez, né? E tem alguns crimes Talvez aí, o não. furto, Exatamente. o furto, né? E aí foi bem caracterizado. E ele era advogado, ele é advogado, o autor é advogado. Aí ele traçou alguns crimes aí, assim, algo pequenos. Só claro que o Código Penal é gigantesco, mas o vilipêndio de cadáver aí foi bem nítido, eu achei, assim, né? Legal. Eu Entendeu? acho que as leis talvez sejam um pouquinho mais aplicadas né? nessas coisas hoje em dia, né? Mas nem tanto. Filmando até que pode ter até uma recha de esperança, né? Porque sempre tem uma câmera, né? Hoje Hoje em em dia dia, né? sempre tem. É verdade. Hoje pode ter até uma recha de esperança, assim, para gente ter, nunca tem que morrer, né? Esperança, apesar do Dario ter morrido, mas a esperança, né? Tem o SAMU, chamar o SAMU, As já pessoas liga na para janela, né? 190. Você pode ligar 190. Hoje tem, Mas né? ele Tem espera filme. 3 horas pela perícia, pelo rabecão. Isso.
a gente estava assim, naquela época não tinha quem filmasse, não tinha rede social, mas as pessoas na janela, com os cotovelos observando, né? São as pessoas atrás da tela observando quem filma as tragédias, né? A gente fala, mas ninguém fez nada, ficou filmando. É bem significativo também essa imagem das pessoas na janela. Agora, quando a gente fala que em... você tem até a boneca, né? A janelita, né? Namoradeira, né? Namoradeira, né? Namoradeira que chama, né? Eu queria dizer só uma coisa: quando a gente fala em desumanização, a gente não pode esquecer que esse país foi construído através da escravidão. Foram 350 anos de gente escravizada e desumanizada. Então, a gente é o reflexo disso aí. E de A gente não é... Né? Então, a gente não pode esquecer isso. Isso é importantíssimo na estrutura do Brasil. Muito E depois, quando veio a abolição, o que se fez? O governo veio importar a gente, veio a imigração. Vamos branquear esse país, vamos tentar melhorar esse país. Essa é a história do Brasil, né? Então, não dá para estranhar muito que realmente se vilipendie um cadáver, que se roube um cadáver, que não se tenha compaixão. É a nossa história, né? É nossa, né? Tereza, se a gente... Não é uma história de plenamente, mas a colonização. gente acabou de fazer um curso da leitura da Ilíada, é a história da humanidade, da construção, de tornar o outro escravo, as civilizações, umas ganhando das outras, escravizando. E se você pensar na situação da mulher, então, aí você chora, porque desde a Ilíada. É um negócio assim que diz, barbaridade. Quando é que isso vai mudar, gente? É claro que no Brasil tem as maldades, outras maldades mais, né? Mas é complicado. Não, o agravante de que o colonizador não pensou em permanecer e criar Sim. civilização em que ele acreditasse. Nem essa. Ele pensou em vir, em roubar, e saquear, é verdade. Foi o que ele fez. Depois mandou o capitão do mato lá, que é uma terrinha. Você falou da questão da mulher. Tem um conto do Graciliano que é o Cinturão, parece. Eu conheço, é do pai, né? É muito forte sobre a questão do patriarcalismo, né? A comunidade, principalmente do Nordeste, eu não sei como é no Sul, né? Mas aí eu vou contar a história da minha avó. Meu avô era assim um líder político e não tinha opção para sucedê-lo como prefeito. Aí fizeram a reunião na cozinha. Na cozinha não, na antessala da cozinha, na sala de estar. Aí disseram, nenhum homem pôde se propor estava indicada. Aí nomearam ela saiu da cozinha para ser candidata a prefeito. Ela ficou de uma cor, acho que foi de uma cor de um, não sei nada para descrever, os parentes dizem, né? Ela passou mal por causa da eleição, da cor dela. De repente, uma dona de casa foi obrigada a ser líder política, né? E na foto da posse dela, eu vi aqui, eu notei a palidez dela. Você vê como é a questão da mulher. Apesar dela ser a primeira mulher, ou era a segunda, a ser prefeita na região, ela foi prefeita como uma anômala, né? Eu não sei, não biônica, vamos dizer, que saiu da cozinha fazendo ensopado para ser prefeita. A situação foi assim, você vê como a mulher, ela assim, ainda tem muito o que conquistar, né? Entendeu? Apesar desse exemplo aí, para mim foi um impactante. Depois que eu soube da história, claro, eu era muito pequeno, né? Mas aí eu fiquei assim, dá até para colocar na biografia, né? Uma história dessa. Da cozinha para o comício. Para o palácio da prefeitura. Para sentá-la para o poder. Né? Exatamente. Boa colocação, professor. Boa colocação.
Mas não tirou a senzala dela, não, porque estava rodeado de homem. Provavelmente o Com ministério certeza. dela era o do Temer, né? Só tinha homem. É. Todo mundo de terno, bonitinho lá. Que lamentável. Pessoal, acho que a gente está chegando ao fim, né, Vânia? É isso aí. Eu ia dizer, se alguém tem mais alguma coisa, quer encerrar, agradecer a Não, eu participação de quero todo mundo agradecer aí. a todo mundo que participou. Eu gostei muito de conversar com todo mundo. É Gostei sempre também. bom, Muito A bom, experiência aqui excelente conto. a experiência aqui que eu tive aqui foi espetacular, porque a sabedoria das participantes aqui, eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague. Legal, olha. Entendeu? Salve a mulher. Volte É. sempre. Volte Tá. sempre. Eu vou, eu vou- eu vou Estamos voltar. aqui. Vou voltar, porque aí Toda é primeira só. sexta-feira estamos por aqui. Ó. Tá. Eu vou fazer a propaganda, né? Vou fazer a Opa, Por propaganda. favor. mesmo. Viva o Melhor nome. ainda. Foi muito Então, boa a escolha do texto, adorei. Muito boa a roda. Parabéns. então, Eu também gostei muito. Amo estar com vocês, amo. Muito obrigada, Lívia. Também. Muito Liu, obrigada em por nome estar do, com vocês. em nome do Instituto, a gente agradece aqui sua presença, viu? Seu apoio aqui. Muito é obrigada. verdade. Obrigada, Lil. Vamos encerrar isso, tá? Obrigada, Vânia, pessoal todo. Bom fim de A semana próxima, para agora todo é a mundo. janela literária, né, Vânia, que vem. A próxima, não sei. Não sei. A próxima é a janela literária, né? Mas é na terceira quinta-feira. O próximo evento é a janela na quinta-feira que vem. E Quinta-feira que vem já? quinta-feira que vem, na próxima quinta já. É sempre a segunda quinta-feira do mês. Ai, gente, desculpa. Tá. Tá? Tatiana, e o clube de leitura do CCBB vai ter quarta-feira? Vai ter quarta-feira, sim. Você sabe o que é? Que eu não estou sabendo, queria ir. Eu te passo, vou te passar o flyer. me Aí passa se você depois. quiser, eu te passo. É o Passo, sim. livro Cabeça de Porco. Cabeça de porco. Tá. E Cabeça de aproveitando porco. para quem participa dos concertos de poesia aos sábados, né? Normalmente é no último sábado do mês, ele passa agora para as sextas-feiras também. Vai ser sempre a última sexta-feira do mês. Tá melhor. Tá? Das 18 às 19h30 também. Ah, que legal. Uma melhor assim, mudança de porque horário, né? Mudança de Isso. horário. Às sextas-feiras, é a gente tem ótimo. textos com letras e concertos E o de concerto. poesia. É ótimo o concerto, porque se você come uma feijoada no sábado, assim, depois 3 horas da Fica tarde, pesado, né? Não dá. não dá muito. Acho que esse horário de sexta vai ser muito melhor. Eu acho que é melhor também. Eu não consigo nunca ir no sábado. Então, Fazer Então, uma isso- pergunta ótimo. de uma outra Mudanças coisa. para melhor. Isso aí. E tem o site novo do IEL também, que é para vocês visitarem. Todo mundo visitar, ver a programação, ver as coisas todas, que é bem Legal. legal. Tá? Bom, gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Obrigada Até a a todo próxima, mundo. então. Obrigada, Obrigada, Lil. parabéns, Obrigada. Ludmila. Tchau, Obrigada, gente. estava ótima a reunião. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Boa Boa noite. Maravilha. Tchau. Boa noite, bom Tchau. final de semana. Para você também. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Vânia. Obrigada mais uma vez também. Tchau, Tchau. Tati. De nada. Obrigado a vocês aí. Obrigada, hein, Vânia? Adorei. Que bom. Volte sempre. Será um prazer. Beijo. Tchau.